papo aqui vai ter dois escritores que eu considero vitoriosos, premiados no Brasil, traduzidos, o fato em 10 países. O Marcelino está a caminho disso. E reconhecidos pela crítica, reconhecidos pelo público. E eles têm uma outra característica em comum, que são dois forasteiros em São Paulo. O Marcelino, de Pernambuco, se radicalizou em São Paulo. Radicalizou. E o Rufato, mineiro de Cataguases, também. Queria saber de vocês, para começar, o que significa para um escritor sair de seu lugar, ir para um outro, e para a sua literatura, como é que é? Marcelino. Eu pensei que ia começar por Minas, primeiro, sempre Minas. Minas está sempre onde esteve, né? Isso dizia o Otto Lara Rezende. Né? Então, primeiro, boa noite a vocês. Obrigado por estar aqui em Araxá, a terra do Evandro Afonso Ferreira e do Francisco Alvim. Exatamente. Tá bom de prosa e bom de poesia, não tá, não? Pernambuco. Eu nasci em Sertânia, né? Sertão de Pernambuco. Costumo dizer que eu não nasci, eu escapei. Como é que é isso? Minha mãe teve 14 gestações, 9 vingaram, e dessas 9 gestações que vingaram, eu sou o caçula. Eu saí de Sertânia com 3 anos de idade. Minha mãe saiu com os 9 filhos, foi para Paulo Afonso, na Bahia. As coisas também não estavam muito boas em Paulo Afonso, a família toda foi para o Recife. Eu cheguei ao Recife com 8 anos de idade. Mas Sertânia nunca me abandonou, porque desde quando a gente foi para Paulo Afonso, eu me lembro em Paulo Afonso que a minha mãe e meu pai faziam questão de dizer: você tem que lembrar sempre que você é de Sertânia. Eles tinham saído de Sertânia, mas tinham medo que a gente esquecesse que era de Sertânia. E isso se acentuou muito quando fomos morar no Recife. Porque é muito comum você ir morar no Recife e, dá um tempo, as pessoas perguntam: de onde você é? Do Recife. E não de Sertânia. Tem uma vergonha. É uma promoção. É o quê? É uma promoção. É uma promoção. É uma promoção e é uma coisa que tem uma certa vergonha. Você dizer que é do interior, que é de Cabrobó, que é de Sertânia, e você acaba ficando um pouco exibido, assim. Já disse que é de Recife, porque já fica melhor. E meu pai não, você tem que lembrar que você é de Sertânia, que você é de Sertânia, que você é de Sertânia. Então, Sertânia foi a palavra que eu mais ouvi na minha vida. Qual a última vez que você foi lá? A última vez? Em 2010. Você vai com frequência? Eu vou com uma certa frequência porque o SESC, né, promove uma jornada literária dos sertões. E eles fazem ali em Arco Verde é bem pertinho de Sertânia, e outras regiões, Pesqueira. E aí eu fui uma vez numa dessas jornadas, aí eu disse: vocês têm que incluir Sertânia? O que é isso, né? E aí eles brincaram: não, a gente vai incluir Sertânia e tal. Incluíram Sertânia na jornada, de quando em quando eu vou participar dessa jornada de Sertânia. Agora, o que é Sertânia para vocês? Você saiu cedíssimo de lá. O que significa? Assim? Essa fala: Sertânia é a minha mãe, Sertânia é o meu pai, Sertânia é a fala da casa, Sertânia é a comida sertaneja. Eu descobri que eu era de Sertânia, muito mais de Sertânia, muito mais de Pernambuco, quando eu fui morar em São Paulo. Eu moro em São Paulo há 23 anos. São Paulo me deu sotaque, eu não sabia que eu tinha. E São Paulo também, aí sim, quando em São Paulo, eu cheguei em São Paulo, aí se acentuava mais. O quê? De onde você é? De onde você é? Eu disse: Sertânia. Sertânia, Pernambuco. Onde é que fica? Aí eu tinha que contar a história toda. Ou seja, essa afirmação, essa resposta que eu dava a cada vez que me indagavam de onde eu era, isso foi muito importante para a minha literatura. Porque, por exemplo, em São Paulo eu descobri, como eu falei, que eu tinha sotaque. Em São Paulo eu descobri que eu tinha infância, uma saudade tremenda de algo que eu não sentia. Eu estava sozinho em São Paulo, fui morar sozinho em São Paulo, né? Moro há 23 anos, como eu falei. Então, o tempo inteiro essa afirmação foi importante. Porque eu descobri que eu escrevia rimado, eu não sabia, eu descobri que o meu texto tinha algo de cordel, eu descobri que o meu texto tinha a ladainha da minha mãe, a fala da minha mãe, o jeito dela falar, a agonia, o vexame.
Então, tudo isso São Paulo me deu. E essa afirmação foi muito importante, porque São Paulo tem tudo para te diluir, para te atropelar. E cada vez mais que eu afirmava que era de Sertânia, mais raiz eu fincava para poder suportar a cidade, para poder enfrentar São Paulo. Então, Sertânia, eu acho que é um pouco disso. Eu carrego também, sobretudo, sempre falo isso, a teimosia. Minha mãe foi uma pessoa muito teimosa, uma pessoa muito guerreira, que saiu desse lugar com os filhos todos. E quando eu cheguei em São Paulo, eu também trouxe comigo essa teimosia sertaniense. Então, Sertânia estava presente e eu nem julgava que ela estivesse tão presente, tão viva, mesmo eu saindo com 3 anos de idade de lá. E na sua literatura, tem Sertânia? Tem Sertânia. Inclusive, eu falo muito de... Tem um livro meu chamado Racife, Mar que Arrebenta, que eu faço uma espécie de testamento. Eu elenco várias saudades que eu sinto, e a primeira é de Sertânia. Mas eu acho que é um lugar meio que... É um lugar que eu não vivi, mas ele sempre esteve comigo, né? E esteve comigo em quê? Em cada lugar que minha mãe... por cada lugar em que minha mãe passava e ia morar, ela carregava Sertânia consigo. E a gente também ia junto nessa, né? De presente o tempo inteiro. Nossos Ossos, que é o meu primeiro romance, o personagem, o dramaturgo Heleno de Guzmão. Traduzido já para o espanhol, para o francês, e agora francês. Italiano e inglês a caminho. Inglês a caminho, E Sertânia está lá. Aliás, só um minuto. A revista Língua Portuguesa, que é uma ótima revista, não sei se vocês conhecem, na última edição traz uma matéria do Gabriel Perissé, cotejando os originais do Marcelino com as traduções mais ou menos felizes para essas línguas, para o francês e para o espanhol. E Sertânia, se você pensar nos Nossos Ossos, o personagem Heleno de Guzmão nasceu em Sertânia, eu também nasci em Sertânia. Ele fala de 9 filhos, eu também eu era um desses 9 filhos. Então, Sertânia está presente sempre. É uma espécie de cidade que eu deixei, mas que ela não me deixou de jeito nenhum, não me largou. E Cataguases, para você? Bom, boa noite para todo mundo. Para mim é muito bom estar aqui com o Marcelino. Nós acho que nós já fizemos uma mesa só juntos. Já acho. Sim, uma acho só. Que já uma só. E já nos encontramos em júris e outras coisas. Não, aí não vale, aí nós já nos encontramos muito, mas acho que é a segunda mesa que a gente faz junto. E é sempre bom ouvir as histórias do Marcelino. E Humberto, para mim, você sabe que é uma honra para estar aqui com você. Já estivemos de manhã. Bom, no meu caso, eu acho que tem uma questão que talvez assim piore bastante essa coisa de se sentir estrangeiro ou desterritorializado, porque eu me dei conta disso num dia que eu estava em Grenoble, na França, parece chique, né? Quando uma pessoa virou para mim que estava do meu lado e falou assim, está vendo uma aldeia lá no alto dos Alpes? Lá eu não vi, eu olhei e falei, vejo. Então, lá tem um cemitério que o pessoal enterra, uma aldeia, que o pessoal enterra os mortos lá desde o século XII. E eu achei engraçado, e eu fiquei lá no hotel pensando, de repente eu me dei conta de uma coisa incrível. Eu falei, puxa vida, a minha família não conseguiu enterrar 2 gerações no mesmo cemitério. Aí que eu me dei conta de como que essa questão da desterritorialização estava muito presente, não na minha literatura, na minha vida. Então, por exemplo, falar em Cataguases, Cataguases é onde eu nasci, né? Mas Cataguases não significa absolutamente nada além disso, porque eu não tenho nenhuma família lá. A minha família não é de Cataguases. Você saiu com que idade? De Cataguases eu saí com 16 anos. Mas, assim, toda a minha vida, nas férias do meio do ano e do final do ano, eu passava na casa dos meus avós, que era numa pequena colônia italiana lá em Rodeiro, na roça, e, portanto, assim, eu me sentia tanto de Cataguases quanto de Rodeiro. E mais do que isso, eu não me sentia de lugar nenhum. Foi quando, nesse momento, que eu me dei conta daquele ditado, né, que as pessoas dizem, não tem onde cair morto. Foi quando eu descobri que eu não tenho onde cair morto. Porque, veja bem, se eu morrer algum dia, né? Como diria o Roberto Marinho. Exatamente, o Roberto Marinho. Se algum dia eu lhes faltar, eu fico pensando, eu quero ser enterrado em São Paulo? Não, não é a minha cidade, eu não tenho parente, eu sou um dos casos raros, eu não tenho parente em São Paulo. Não, a minha família sou eu e minha filha, e ela não tem parentes em São Paulo também, então eu não quero ser enterrado em São Paulo.
talvez Juiz de Fora, onde eu estudei, mas também só estudei. Tenho grandes amigos lá, mas não é a minha cidade. Um cemitério Lá ótimo. em Juiz de Fora tem mesmo. Tem mesmo, o Cemitério da Saudade, é um ótimo cemitério mesmo. Mas eu não, né, Afonso, mas eu não nasci lá. E aí, outro lugar, Cataguases, também não, porque eu não só nasci lá. E restaria, então, o cemitério de Rodeiro. Araxá, quem sabe? Talvez. Cidade hospitaleira. Sobraria que cemitério, você falou? Rodeiro. Mas Rodeiro eu não quero ser enterrado, porque o cemitério de lá é muito feio. É horrível, é horroroso. Então, e também não quero ser cremado. Gente, o que é que vai acontecer? Não, então, pois é um grande problema. Por isso que eu obedeço exatamente a esse termo, não tem onde cair morto. E foi quando eu descobri isso... Academia Brasileira de Letras. Não, senhor. E quando eu descobri isso, foi quando realmente eu percebi uma coisa que para mim foi o grande motivador, na verdade, eu não sabia disso, mas hoje eu me dou conta disso, que o grande motivador de eu começar a escrever foi exatamente esse motivo, que eu percebi, por exemplo, quando os meus avós vieram da Itália para o Brasil, eles vieram na condição de miserabilidade, eles vieram miseráveis no norte da Itália, na região do Vêneto, vieram para o Brasil para também ser miseráveis. E quando eles trocaram a miséria da Itália pela miséria do Brasil, eles não trocaram só, não perderam só a questão da língua, da cultura, da gastronomia, só isso, tudo isso eles perderam, mas eles perderam principalmente o cemitério. E o que é o cemitério? É o lugar onde você conta a sua história. Né? Você fala, aqui está enterrado o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô, ou seja, tem uma história ali, tem uma linhagem ali, que significa o quê? Que você tem uma raiz. E eu não tenho, e como uma grande parte da população brasileira não tem raízes, porque nossas raízes começam com um avô, ou com o máximo um bisavô. E, portanto, essa árvore não tem raízes profundas. E quando essa árvore não tem raiz profunda, ela é muito mais factível dela ser derrubada por qualquer ventinho, do que quando você tem uma raiz profunda e uma tempestade não vai te derrubar. Então, eu não sei, aí eu vou pegando a questão o que isso tem a ver com a minha literatura, eu acho que toda a minha preocupação, sem que eu percebesse isso, hoje talvez eu perceba um pouco melhor, foi tentar discutir exatamente isso. O que significa ser um sujeito vivendo num lugar que não é o seu lugar, desenvolvendo uma relação com o seu entorno que não é uma relação profunda, é uma relação superficial. E o que isso significa isso do ponto de vista psicológico, antropológico, sociológico, etc. Então, isso talvez seja o que eu tenha descoberto, e evidentemente não foi intencional, e não foi pensando nisso que eu comecei a escrever, mas hoje eu percebo nitidamente que o que me motivou a escrever, muito mais do que qualquer outra coisa, foi exatamente pensar sobre essa questão de quem não tem um território, de quem não tem uma raiz. Tá, eu só queria fazer um comentário aí. Esse problema teu eu não tenho, de onde cair morto, porque em Belo Horizonte, no cemitério do Bonfim, tem um túmulo de um cara chamado Humberto Werneck. Essa história é ótima. E no Rio de Janeiro tem um outro, então eles já morreram por mim, realmente eu não preciso. Naquilo que você escreve, essa Cataguases aí que você falou que não, se eu bem entendi, não te diz tanta coisa, não é? Está na sua literatura? Então, mas é curioso porque nem essa Cataguases, ela digamos assim, ela não é perceptível. Todas as vezes que eu falo que eu nasci em Cataguases, as pessoas falam assim, terra de Humberto Mauro, terra da Revista Verde. Isso não é a minha Cataguases. A cidade é dividida ao meio pelo rio Pomba. E o rio Pomba é claramente um divisor social. Lá, a margem esquerda do rio Pomba era exatamente a Cataguases Humberto Mauro, da Revista Verde, da arquitetura modernista, e a margem direita era e até hoje a cidade operária. É a cidade da indústria, a cidade que na verdade, é a cidade que sustentou economicamente o lado esquerdo, uma margem esquerda do rio. E, portanto, quando a Cataguases que eu descrevo não é nem um pouco bem vista em Cataguases, porque eu estou falando de uma Cataguases que não interessa. Né? E mesmo as pessoas que moram na margem direita não reconhecem a Cataguases porque elas acham aquela Cataguases muito estranha, muito esquisita. Né? Então, eu não sei se eu escrevo sobre Cataguases, eu acho que, na verdade, eu inventei uma palavra chamada Cataguases, que, por coincidência, existe como túmulo, né, do seu túmulo, existe também,
Então, alguém pode falar que você está enterrado lá, mas você está vivo aqui, aparentemente, né? Aparentemente. Aparentemente. Há controvérsias. E a Cataguases também é a mesma coisa, é como se tivesse um túmulo lá escrito Cataguases, e que, por acaso, tem uma cidade chamada Cataguases e que geograficamente coincide em algumas coisas. Aos 16, você saiu para onde? Eu fui trabalhar como torneiro mecânico em Juiz de Fora, que eu tinha me formado no Senai, e aí eu trabalhando, eu descobri que existia uma universidade federal lá, e que eu talvez pudesse, quem sabe, um dia vir a fazer uma curso de comunicação lá. E aí eu acabei passando no vestibular, também meio por acaso, e meio por acaso tudo, como na minha vida é um pouco por acaso. E aí eu fiquei em Juiz de Fora, eu trabalhei em Juiz de Fora durante bastante tempo ainda, e até um ano antes do Marcelino, você foi em 91? 91. Eu fui em 90 para São Paulo. Então, não foi um pouquinho antes. O escritor tem que sair do lugar onde ele nasce, assim, no Brasil? Ainda tem essa questão? Não. Você poderia ter ficado lá? Poderia, se eu tivesse ficado em Sertânia, eu teria morrido já. Porque é um lugar muito quente. Eu até brincava com a minha mãe, que eu sempre fui muito preguiçoso, muito doente. Eu nasci de 7 meses. Então, a minha mãe, quando eu voltei com a minha mãe, tem um documentário feito sobre o meu trabalho, em que tem imagens da minha mãe voltando para casa, em que ela saiu com os filhos. E eu perguntava para ela, nessa filmagem, né? Vocês podem encontrar no YouTube, chama SP, Solo Pernambucano. Tem essas imagens da minha mãe voltando para Sertânia, indo para essa casa. Ela andava 12 quilômetros do centro de Sertânia para o sítio, do sítio para o centro de Sertânia, e ficava nisso aí. Eu dizia, a senhora andava isso tudo? Ela disse, andava. Com um filho debaixo do braço, um outro ali levando uma coisa, e andava isso, ia e voltava. E eu olhava para aquilo, e o sol, e aquele calor, e eu pensando na minha preguiça, e pensando no meu juízo doente, eu dizia para minha mãe, eu acho que a senhora saiu, porque eu fui o caçula, né? Eu saí, era o mais novo, como eu falei, com 3 anos de idade. Aí eu acho que ela saiu, assim, acho que foi um instinto ali de salvação minha, porque eu não suportaria, não. Eu acho que eu já teria morrido se eu tivesse ficado em Sertânia. Fui para Paulo Afonso, na Bahia. A minha lembrança, na verdade, da infância, não é nem de seca, é de água. Muita água por causa da cachoeira de Paulo Afonso. Então, de Paulo Afonso, eu já tenho um pouco mais de lembrança de muita água. Eu acreditava que eu ia ficar em Paulo Afonso. Eu tenho lembranças boas de Paulo Afonso. Eu acreditava que eu ia ficar lá, mas a família resolveu ir para o Recife. E lá no Recife eu cheguei com 8 anos de idade. Ficaria no Recife? Adoro o Recife. Adoro o Recife sempre que vou lá e tal. Mas eu acho que quando eu cheguei em São Paulo, eu descobri que eu gostava de uma cidade feia, também não sabia. Está no lugar certo, então. Eu digo uma cidade feia, uma cidade que eu não precisava, por exemplo, eu sempre fui muito branco. Então, lá no Recife, eu tinha problema com praia. Então, sempre que eu ia com praia, com aquela sunga, aquela perna branca, e todo mundo olhava para mim, chamava atenção, parecia uma lagartixa branca. Então, aquele calor, então eu percebia que, eu não sabia, ainda não era, adoro o Recife, mas eu percebi, chegando em São Paulo, que eu precisava de uma cidade que me acordasse. Eu até sempre falo isso, que Recife é uma cidade que amanhece. Amanhece, é uma beleza. São Paulo é uma cidade que acorda. Acorda! Então, eu estava precisando de uma cidade em que eu acordasse, em que eu pudesse... São Paulo revelou forças que eu julgava que eu não tivesse. Eu precisava de uma cidade, dessa provocação. Porque, repito, sou muito preguiçoso, muito lento, não parece, muito lerdo, e São Paulo não deixou que eu ficasse acomodado nesse sentido. Então, para mim, foi muito importante São Paulo, para, inclusive, revelar essa literatura. Eu acho que, ainda voltando um pouquinho da tua primeira pergunta, se Sertânia está presente no que eu escrevo, eu acho que esses deslocamentos estão presentes no que eu escrevo. Os meus personagens nunca estão nos lugares em que eles acham que estão, essas migrações, essas palavras que eu escrevo, em que uma palavra você acha que está aqui, mas ela já está lá, os títulos também, nossos ossos, você vê os ossos dentro dos nossos, o angu de sangue, o angu dentro do sangue. Se você tirar a letra S, a letra E do sangue, você tem um angu dentro do angu. Eu gosto dessas brincadeiras, parece que desses deslocamentos, dessas migrações. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. O fato, eu achava que ia ficar em Sertânia, não fiquei, Paulo Afonso não fiquei, aí vim para o Recife, não fiquei, estou em São Paulo. Eu acho que isso tudo aí está dentro do que eu escrevo. Mas
que um escritor vivendo em sua terra a vida toda, pode viver a vida toda, desde que aquilo ali, para ele, esteja tranquilo, né? Esteja bem. Eu perguntei isso porque, durante muito tempo aqui em Minas Gerais, era um pouco obrigatório o escritor sair. Quer dizer, não havia praticamente um escritor que ficasse. O Afonso aqui está como testemunha disso aí. Ficaram o Murilo Rubião ficou, o Emílio Moura, se bem que Emílio Moura um dia me chamou de lado lá no suplemento literário e disse assim, olha, isso aqui é um carrascal. Você publica um livro, não acontece nada. Publica o segundo, não acontece nada. O terceiro, você já não escreve. Você não tem essa coisa, né? Mas eu constato que mudou um pouco, não é? Hoje você vê, não sei. Bom, eu já desconfiava que Belo Horizonte melhorou muito depois que eu saí. Você tem assim, você tem muito escritor que já pode ficar hoje. O sujeito já pode se estabelecer na cidade pequena. Você acredita nisso? Você acha que é possível? Ou você tem que ir para o centro do poder cultural para disputar a coisa? Eu me lembro muito de um escritor peruano, lá em Paris, de quem me tornei amigo, o Manuel Scorza, já falecido. Eu falei, cara, você tem 3/4 de sangue índio, o que você está fazendo aqui em Paris? Ele falou, a mesma coisa que você. As linhas de comunicação não passam por Lima, Rio de Janeiro ou São Paulo, não, você tem que estar aqui para disputar. Você concorda com isso? Quer dizer, você teria conseguido se impor num meio pequeno? Não, primeiro que se eu estivesse em Cataguases hoje, eu estaria barrigudo, sem dente, infeliz. Sem cabelo? Talvez. Sem cabelo. Sem cabelo. E provavelmente a essa hora, a essa hora provavelmente são 7 e poucas, né? Eu estaria no botequim tomando cachaça. Antes de voltar para cá, eu teria saído do trabalho e parado no botequim tomando cachaça, né? E se eu estivesse vivo, nem se eu estaria vivo. Mas eu acho que o que mudou, na verdade, é que hoje você tem quer dizer, continua evidentemente ainda Rio e São Paulo sendo grandes centros de econômicos e na verdade para mim é muito mais o fato de ser um centro econômico que o torna um centro cultural. Paris, por exemplo, né, era o centro do mundo porque era o centro do mundo econômico, né? E portanto também cultural. Hoje, por exemplo, não é mais. Hoje você teria que ir para Nova York, né, Londres, Berlim. talvez. Berlim, voltando agora, Berlim, né? E São Paulo e Rio continua, sem dúvida alguma, sendo assim, o centro de atração. Agora, o que ocorre é que, diferentemente de quando eu saí de Cataguases, de que o Marcelino saiu de Sertânia ou de Recife, é que você tem um pouco mais, digamos assim, de vida autônoma em alguns outros lugares. Por exemplo, Porto Alegre, que sempre foi, desde a década de 30, sempre foi autônomo em relação ao Rio e São Paulo, continua, mas, por exemplo, você tem Curitiba hoje, que tem uma vida cultural bastante interessante, né? Você tem Recife, que tem uma vida cultural, inclusive no cinema, na literatura, fantástica. Você tem Fortaleza, né? Você tem Salvador, né? Então, hoje você tem um pouquinho mais de possibilidade de viver como escritor fora do Rio e São Paulo. Não é muito, não. É um pouco. Também não é uma maravilha. Agora, eu não sei, eu, por exemplo, não me sinto nem um pouco assim, estando fora de Cataguases, porque assim, eu me sinto mal em qualquer lugar. Eu me sinto mal em Cataguases, eu me sinto mal em Juiz de Fora, me sinto mal em Rio, em São Paulo, então eu me sinto me sentindo mal em qualquer lugar, então eu me sinto bem em qualquer lugar. Eu poderia morar em qualquer lugar. Poderia morar em Porto Alegre, poderia morar em Belo Horizonte, que não faz a menor diferença, porque eu me sentiria mal nesses lugares também. Então, para mim, para escrever, realmente não faria diferença. Agora, sem dúvida alguma, faria diferença quando eu comecei. Isso sem dúvida alguma. Nós começamos juntos em São Paulo, num lugar que ainda um dia que já se tornou histórico, não é por causa de mim, nem do Marcelino, mas por causa do que aconteceu a partir das nossas reuniões, no final da década de 90. Então, assim, não haveria não seria possível acontecer o que aconteceu no final da década de 90 em São Paulo, se não fosse São Paulo, né? Então, quer dizer, nesse sentido, sim, naquele momento, não haveria nenhuma possibilidade de ser em outro lugar. Tá. Vocês dois têm uma outra característica. Vocês escrevem bastante, e vocês têm outras atividades, né? O Marcelino toca pelo menos que eu saiba, uma oficina muito requisitada,
no barco, lá em São Paulo. Você está sempre com o pé na estrada, não é? Eu quase te pergunto que hora que você escreve, não é? Como é que é isso? Como é que você concilia isso? Queria saber um pouco sobre vocês na escreveção. Como é que é? É uma coisa regular? É uma coisa matinal? Eu queria entrar nesses detalhes de como é que vocês fazem. Eu sou muito preguiçoso. Eu não escrevo, não tenho hora para escrever. E sempre pergunto, eu viajo bastante, aí pergunto exatamente quando é que você escreve, quando é que você escreve. E muitas vezes, na verdade, estão perguntando quando é que eu digito, né? Porque as pessoas, na verdade, acham que o escritor só está escrevendo quando ele está em frente ao computador. E eu penso em literatura o tempo inteiro. E muitas vezes não estou escrevendo ali, fisicamente, mas estou escrevendo, pensando numa frase, ouvindo. O livro que eu mais leio é A Rua. Então, eu ouço uma fala e eu guardo aquela fala no meu juízo. Então, o tempo inteiro eu estou escrevendo, formulando, pensando. E aí, às vezes, no avião, no hotel, tem bastante tempo para escrever. Mas eu não tenho essa disciplina e nem consigo. Tentei marcar um dia, eu digo, vou agora todo dia acordar 9 da manhã, 10h30, estou ali escrevendo até 1 da tarde, acho lindo quem consegue fazer isso. E tentei. O primeiro dia foi ótimo, o segundo dia foi bom, o terceiro dia eu já estava com sono, o quarto dia eu já achava que estava batendo ponto para escrever, no quinto dia eu dormi de vez e esqueci. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu ritmo, a sua maneira. O que eu acho é que eu vou guardando essas coisas que eu vou catando na rua, pensando em um conto, eu vou guardando. Aí, no momento em que eu sinto uma vontade... Você guarda aqui ou você anota? Você é um anotador? Não anoto nada porque perco o caderninho. Já tentei anotar também. Eu tentei anotar, anotava no caderninho. Outra coisa, anotava no caderninho, tal, anotava. Aí vi uma coisa, uma frase, anotava. Aí vi uma coisa, anotava. Eu digo, meu Deus, eu estou burocratizando o meu olhar. Porque toda hora fazia um negócio, anotava. É feito alguém que está com celular. Vai, tira uma foto, vai, tira outra foto, vai, tira outra foto. Eu estava assim, eu digo, anotando. E mesmo pouco que anotei, perdi. Então, onde que eu guardo? Eu costumo dizer que eu guardo no esquecimento as coisas. Se um momento em que eu vou lá e encontro ali, vou escrever aquilo lá mesmo, ali fisicamente, eu tento buscar, resgatar desse esquecimento algo. E essas coisas que eu costumo resgatar quando vou escrever são coisas que continuam doendo. Se continuam doendo, é porque vale a pena. Aí eu vou lá e resgato. Aí vou lá. Eu acho que eu sou feito aquelas casas de goteira, sabe? Que vai chovendo, aí tem uma goteirinha aqui, aí você coloca um baldezinho, aí coloca uma panelinha, aí tem uma hora que não dá mais para colocar panela e balde, aí você vai lá e tem que resolver a goteira. Eu meio que funciono muito assim em relação à literatura, quando o conto já não tem mais tempo para esperar. Aí, e as oficinas, essas viagens todas também, enfim, nos ajudam também, né? Na verdade, essas viagens todas é que mantêm a gente também na tranquilidade até de ter um tempo a mais para poder escrever, porque, na verdade, quando estamos aqui em Araxá, a gente está trabalhando. Não é? O escritor tem... Eu só vivo de literatura já há um tempo, já há uns 7 anos, direto e indiretamente de literatura, com essas oficinas de criação literária. Você passou por publicidade, não é? Eu trabalhei em agência de propaganda como revisor de textos, sempre trabalhei revisando textos, rótulo de água mineral, que aqui não tem por causa do programa ali, mas eu revisei muito rótulo de água mineral. Eu tenho um trauma de rótulo de água mineral. Então, o meu trabalho era revisar agência de propaganda, revisar rótulo de água mineral, catálogo de carro. E enquanto eu revisava um rótulo de água mineral, para cada rótulo de água mineral era um conto que eu escrevia. Porque eu digo, não pode ser que eu seja o melhor revisor de água mineral do Brasil. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí fazer alguma coisa era escrever um conto. Toda vez que eu lia alguma coisa para revisão, e trabalhei muitos anos com revisão. Quando o Rufato me conheceu, quando a gente se conheceu naquela época na Vila Madalena, eu trabalhava em agência de propaganda como revisor. Trabalhei 13 anos em agência de propaganda como revisor, depois trabalhei uns outros anos, até migrar diretamente, assim, de vez, para a literatura. Mas a gente escreve o tempo inteiro, e é isso que eu estava
te dizendo. Eu acho que agora mesmo eu adoro estar olhando. Amanhã de manhã eu estou louco para ir para Araxá, para saber ali como é o centro da cidade. Sabe, a primeira coisa que eu faço quando vou numa cidade é comprar o jornal da cidade. O jornal da cidade. Eu gosto de ver a coluna social da cidade, eu gosto de ver quem morreu, eu gosto de ver se aconteceu algum crime. Aí eu leio ali, às vezes esqueço, guardo ali, em algum momento aquilo ali vem me socorrer. Em algum momento vem me ajudar ali a escrever alguma coisa, a sair de algum caminho ali. Com você, Rufato, como é que é? Você é um trabalhador com hora marcada, tem um método? Bom, quando eu estou em São Paulo, eu tenho. Ele vai, às vezes, a São Paulo. Uma vez por ano. Não, e é uma pena, porque cada vez menos, mas assim, eu tenho eu sou antinotívago, eu acordo 6 da manhã, onde eu estiver, e que hora dormir, não adianta, é uma coisa de hábito. Ontem eu cheguei super tarde aqui, às 6 da manhã hoje, já estava, acordado. Então eu acordo às 6 da manhã, vou ler jornal e tal, às 7 da manhã eu vou trabalhar. E trabalho até 12h30, mais ou menos. E assim, é uma coisa que ao longo do tempo eu fui adquirindo um hábito mesmo, e para mim virou uma coisa assim, muito importante eu manter isso. Evidentemente, quando você está viajando, muda um pouco, né? Porque você acaba tendo que obedecer a um cronograma que não é o seu cronograma. Então, aí, um pouco mais difícil, mas como eu eu não gosto de beber, não gosto de sair à noite e tal, então eu acabo me recolhendo de qualquer maneira mais cedo, e eu tendo a oportunidade de manhã trabalhar, eu trabalho, onde quer que seja. Eu não tenho problema assim, eu posso escrever em hotel, aeroporto, não tem nenhum problema. E também não anoto nada, nunca anotei nada. E eu acho que eu nunca anotei nada porque eu não consigo entender minha letra. Eu acho. Eu escrevo e não sei o que está escrito ali, então eu falei, isso aí é desnecessário. Então, o que eu fiz? Eu acabei tentando transformando o meu corpo numa espécie de um caderno de anotações, né? Então, eu não sei dirigir, não tenho carro, não tenho celular, não tenho televisão em casa e tal, então eu tenho que ir para a rua, né? Nós temos que ir para a rua. E eu gosto demais de andar, adoro andar. Então, assim, mas andar mesmo, não é fazer caminhada, andar em todo lugar que eu vou andar. E andando, você acaba tropeçando nas coisas. E, para mim, eu também não tenho máquina fotográfica, eu nunca carreguei máquina fotográfica comigo. Então, o que acontece? Eu tive que, de alguma maneira, fazer com que o meu corpo fosse uma espécie de registro dos 5 sentidos. Agora que a Mary falou, então, 6 sentidos, né? Porque podemos falar em 6 sentidos. Então, eu acabei transformando meu corpo nessa espécie de um mapa dos 6 sentidos, né? Então, assim, eu gosto muito de quando eu vou escrever, sentir o cheiro do que eu estou escrevendo. Aí, vocês sabem, eu sinto, ver o que eu estou sentindo, sentir o cheiro do que eu estou sentindo. Tem mais qual? O tato, né? E tem qual outro? Tem mais, e o gosto. São 5, Então, e aí eu gosto de fazer isso, assim, e para mim, por isso que é essencial, que o meu corpo seja a minha própria escrita, né? Então, eu trabalho basicamente assim. Tá, eu vou fazer uma última pergunta antes de abrir para o pessoal que quiser perguntar também, né? Vocês são desse tipo de escritor, como o Trandorado, que ele escrevia e está escrito, e é aquilo mesmo, ou Saramago, né? Saramago, às vezes, me deu uma bronca, porque eu tinha puxado a orelha ali do Raduan Nassar, por causa de umas sonoridades erradas ali. Ele falou, não tem nada disso, o escritor escreve, está escrito. Aquilo, você entende? Saiu, está saído. Né? Tem gente que é assim e dá certo. E outros que são obsessivos na reescreveção. Ninguém, assim, nenhum exemplo melhor disso do que Murilo Rubião. Né? Murilo Rubião que ficava mexendo eternamente os contos dele, fazendo isso que o Otto Lara Rezende chamou de despiorar, tentando despiorar os contos dele, né? Para chegar bem perto do que parecia a perfeição. Como é que são vocês nisso? Saiu? Não. Se saiu, aí vai ser psicografado, né? Saiu, pronto, já está ali, e não mexo mais porque o Espírito me disse. Eu estava lembrando aqui hoje, desculpe te interromper, um negócio do
do Luiz Vilela, num auditório, e perguntaram, mas como é que é? Como é que você escreve? Você senta e vai saindo? 60 e vai sair, é ótimo, hein? Desculpe. Não, deixa eu lhe dizer, aquela história, eu saio para a rua, ouço uma frase, aí fico com aquela frase, ele lembrei daquela frase, tento escrever. Na maioria dos meus contos, na grande maioria, eu nunca tenho uma história para contar. Eu tenho uma primeira frase e eu quero, a partir daquela primeira frase, ir descobrindo as outras frases e descobrindo a história. E muitas vezes eu começo aquela frase, a segunda, a terceira, e não engrena, não engrena, não engrena, e eu não fico adulando o conto, não fico adulando, não engrena, não engrena, não vai, acabou. Vou fazer outra coisa. E se toca o telefone e alguém vai me chamar para tomar uma cerveja, eu vou tomar uma cerveja. Muito melhor do que estar escrevendo um conto é tomar uma cervejinha. Então, eu não adulo. Ok, volto para aquela, vou escrever de novo, volto para aquela frase. Aí tem um momento em que a música acontece, ou que o narrador aparece, que eu percebo que eu não vou perder mais aquele conto, que aquele conto engrena, e que eu estou descobrindo mesmo para onde vai aquele voo cego. Aí eu tenho que terminar. Eu termino esse primeiro esboço, aí daí eu vou reler para poder descobrir o que é que tem de palavra repetida, o que é que tem de som. Eu trabalho muito com rimas internas e externas, então fico procurando casar aquela palavra com a outra, que a coitadinha está tão solteira e eu preciso dela ali, que ela está meio, né? Eu gosto muito de escrever em voz alta. Então, essa segunda leitura é uma leitura em voz alta para descobrir a questão do ritmo. E eu costumo dizer que eu rezo os meus contos, e eu faço isso mesmo. Eu dou sempre essa dica, inclusive. Leia rápido, como se estivesse rezando, porque se tiver algum problema de ritmo, alguma palavra está fora do lugar. Então, eu faço isso, eu começo os meus contos, fico rezando os contos como quem está rezando um terço. E aí eu descobri, aqui emperrou, aí eu vou tentar ver o que está acontecendo, aquela palavra, aquela frase se deslocar. E aí eu descubro nessa reescrita, eu digo, nossa, o final do conto não era aquele que estava no primeiro esboço, eu acho que é por aqui, aí puxo, e vou fazendo essa reescrita obcecadamente, obsessivamente. Porque eu trabalho muito com essa noção de música, de ritmo, de fala, de oralidade, de ladainha, de vexame, e eu preciso rezar os meus contos para ter essa... Então, é um trabalho, de fato, aí vem esse trabalho, que é o trabalho, eu acho que é onde o escritor mais se revela, que é no trabalho da reescrita. Aí é prazeroso. Aí é como alguém que eu acho que compõe uma música, né? Eu acho que é a mesma coisa. A pessoa pega ali e diz, eu não vou perder mais essa melodia, não vou perder mais isso aqui. Aí depois vamos lá ver, né, como é que estão as notas ali, como é que está, como é que entra aqui tal coisa, tem que tirar essa palavra, está meio longa. É a mesma coisa, né? Eu acho que é a mesma coisa que um bailarino também, vê que está com muito gesto aqui, diminui aqui, vai para lá. Eu acho que todo ofício tem essa coisa de você encontrando ali, chegar mais próximo ao corpo exato daquela tua expressão, né? Com você, Rufato. Bom, eu sou obsessivo. Eu só dou como pronto, aspas, pronto, depois que eu reescrevo 10, 12, 20 vezes, dependendo do que for. E eu, como o Marcelino disse, eu também faço muito isso de ler em voz alta, porque para mim também o ritmo, muito mais, realmente a história para mim não tem a menor importância, para mim realmente é a maneira como eu conto essa história. E, para piorar, para os editores pelo menos, eu depois que o livro é publicado, a primeira coisa que eu faço é pegar um exemplar e começar a reescrever tudo. O Eles Eram Muitos Cavalos está em 11ª edição, eu reescrevi na 6ª edição, agora na 11ª edição ele foi reescrito, e todos os meus livros, assim, o de mim já nem se lembra que foi publicado em 2006 aqui, quando ele saiu em Portugal, eu reescrevi, e vou tirando coisas, acrescentando coisas, assim, e eu gostaria que, antes de morrer, deixassem, eu reescrevo tudo, e se alguém quiser publicar, a última versão vai ser a última versão antes de morrer, porque eu vou reescrever até quando posso. Deixa eu falar uma coisa só curiosa que o Rufato falou, essa coisa do livro pronto, de reescrever depois que ele está publicado. Nossos Ossos, eu olho para o livro e vou reler o romance ali, primeiro que eu acho assim, eu fico tanto naquele romance, que quando ele sai, eu tenho um abuso, eu não quero mais, é muito difícil, dificilmente vou reler. Releio quando tem algum evento, alguma coisa que dizem, olha, aquela passagem tal e tal, eu vou reler porque aí
eu vou querer reescrever, tem coisa que eu digo, eu poderia ter resolvido dessa maneira, ou aquele som, aí vira um inferno. Aí o que você acontece? Eu acho que quando eu publico, eu entrego para o leitor. Eu entrego para o leitor. Agora o leitor resolva, porque o leitor vem com outras leituras, o leitor vem com outras dicções, vem com outras interpretações. Aí, engraçado, que eu começo a receber retorno do leitor reescrevendo por mim. Porque às vezes o leitor diz, aquele personagem foi para tal lugar. Eu digo, foi, mas não foi não. Mas o leitor, o leitor viu aquilo, eu digo, é isso mesmo. Aquele capítulo ali, eu digo, é. Aí eu digo, eita, não é nada disso, me lasquei, mas tudo bem, ele está já interpretando. Então, eu acho que eu entrego depois para o leitor. Eu acho que tem um momento que eu digo, não, isso aqui já deu, eu fico já... Aí entrego para o leitor e depois rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Salve Rainha. Sofro assim, sofro quando vou lendo, eu digo, nossa, isso aqui está... Mas não sou aquele ali que diz, ai, Jesus, se eu sofrer muito, eu não escrevo. Se sofrer demais assim, né? Pense, eu começo a chorar, começo a ter convulsões, aí eu não escrevo, aí o teclado molha, tem, sim, um prazer de encontrar. Eu digo, encontrei o narrador, encontrei. Aí, nossa, isso é maravilhoso. Aí vou ali encontrando, releio o capítulo e tal. Tem um jogo, eu acho que é um trabalho ali, que você fica um tempo inteiro naquele capítulo, o tempo inteiro naquele conto, escreve, reescreve, vai. Tem um trabalho prazeroso, sim, muito prazeroso. Aí depois, aquelas coisas da reescrita, de reler. Depois tem uma coisa curiosa, esse livro Nossos Ossos, por exemplo, estou dando um exemplo dele, mas isso acontece com outros contos também, tem uma outra versão desse livro. Eu terminei a versão acreditando, aí eu vou dizer onde é que está o sofrimento. Acreditei que o livro estava pronto, uma primeira versão, acreditei. Não era nem um dramaturgo, era um poeta na primeira versão. Terminei, depois de um tempo, sabe, reimprimindo e tal, não sei o quê, terminei. Eu vou naquelas lojas, essas lojas que tem bonitas de impressão, assim, que tem em todo canto de São Paulo agora, em todo lugar. Aí eu reimprimo, não imprimo em casa não, imprimo fora de casa, como se eu tivesse, sabe, imprimindo um livro, em caderno, coloco 15 dias lá dentro da gaveta, aí vou lá um dia, sem fazer nada, sem telefone tocar, vou para um café, pego aquele... E fiz isso com a primeira versão. Peguei o que eu havia impresso, fui ler. Quando terminei de ler, não deu o que eu chamo aquela coceirinha, um bom sentido, não deu aquela coceirinha, uma emoçãozinha básica, não deu. Eu terminei o livro e não tinha me emocionado, não tinha acontecido nada, Aí eu disse, aí sofri porque eu disse, meu Deus, eu achava que o negócio agora era só ajeitar uma coisinha ou outra, aí eu sofri, fui dormir mal, e no outro dia eu acordei, e aí vamos resolver esse sofrimento. Eu digo, peraí, o que está errado? O que não emocionou? O que é o personagem? Eu digo, é o personagem. Ele é um poeta? É um poeta. Estava um poeta chato, desgraçado, estava um poeta chato. Eu disse, é um chato esse poeta. Eu digo, ele não é poeta. Aí eu me perguntei, se ele não é poeta, ele é o quê? Um dramaturgo. Aí eu me enchi de alegria de novo, é isso, um dramaturgo. Aí tive que reescrever o livro todo, fiz o mesmo processo, abri a gaveta, vamos ver se eu me emociono, se dá a famosa coceirinha. Deu. Aí eu disse, sei que me emocionou. Se me emocionou primeiramente, tem a capacidade de emocionar uma outra pessoa. Aí eu fico feliz. Boa noite, meu nome é Nilce. Obrigada pela apresentação de vocês. Uma pergunta vai para o Rufato. Em relação ao seu processo de trabalho, com a disciplina, né, regular, de ter a hora de escrever, não tem um momento que cansa ou que não vem uma inspiração? Ou como é que é isso? Como é que você consegue escrever e ter esse direcionamento e ter esse tempo, sendo que, às vezes, é tão necessário ter esse momento, esse clique? Como é que isso funciona? Bom, sinceramente, assim, eu não consigo nem imaginar o que é essa coisa chamada inspiração. Nenhuma. Assim, eu escrevo porque eu sou escritor profissional, tem 11 anos que eu trabalho com isso. Acho que eu tenho alguma coisa para dizer. Então, assim, se eu tenho alguma coisa para dizer, eu sento e vou trabalhar. É um trabalho como outro qualquer. Eu poderia ter continuado sendo, sei lá, um torneiro mecânico, jornalista. Veja bem, isso foram duas coisas que eu aprendi com o jornalismo que, para mim, foram lições assim, fundamentais para compreender. Primeiro,
era o fato de eu ter que escrever em qualquer condição. Então, por exemplo, o jornalista ser uma redação de jornal, não sei hoje, mas uma redação de jornal era um inferno. Televisão, um monte de televisão ligada, um monte de telefone tocando, um monte de gente falando na sua cabeça, e você simplesmente tem que sentar e escrever. E não tem, sabe, não tem conversa, é isso e ponto. E a segunda coisa é a disciplina. Veja bem, o Humberto é meu editor. Ele me dá uma matéria para fazer, aí no final da noite, às 8 horas da noite, ele vai fechar o jornal, e ele fala, Rufato, cadê aquela matéria? Eu falo, pô, estou completamente sem inspiração para escrever hoje. Ele vai me demitir, né? E, além do que, eu tenho contas para pagar. Então, assim, eu vivo disso. Então, assim, não dá para ficar, sabe, fingindo, não, eu preciso escrever, entendeu? E, veja bem, eu vejo seu olhar de decepção, você fala assim, pô, esse cara é um babaca, né? Porque como é que ele pode falar de uma coisa tão sublime quanto a literatura, transformar isso numa coisa burocrática? Primeiro que eu não acho que seja uma coisa burocrática. Eu acho que ter disciplina não significa... Eu conheço um monte de gente, tenho certeza que talvez meus colegas também conheçam, assim, que eu ouvi a vida inteira falar, esse cara é um gênio, é o maior escritor, a hora que esse cara sentar para escrever, esse cara vai escrever um livro fantástico, e ele nunca sentou para escrever, entendeu? Por quê? Porque não importa, eu prefiro 1000 vezes uma pessoa com pouco talento, com disciplina, do que uma pessoa com nenhuma disciplina e muito talento. Porque muitas vezes a pessoa com muito talento não vai dar em nada, porque simplesmente ele não vai sentar e escrever, percebe? Então, assim, não é uma coisa burocrática. Eu não estou dizendo que eu sento lá e burocraticamente vou escrever. Não, eu sento e eu sei qual é o meu ofício, é um trabalho. Eu não escolho os temas. Eu ando pelas ruas e meu corpo fica impregnado de histórias. O tempo inteiro, eu tenho muito mais histórias do que eu vou conseguir escrever na minha vida. Entendeu? Porque, para mim, o mais importante é você ter sensibilidade para ouvir. Era a coisa que a gente estava falando da escuta, né? Que a Mel estava falando da escuta antes. O grande problema é que a maior parte das pessoas não escuta o que as outras pessoas estão falando. Eu, por exemplo, preferia milhões de vezes, ao invés de estar aqui em cima falando, estar aí ouvindo. Porque, para mim, é muito mais legal aprender escutando do que ficar falando. Então, assim, eu tenho tantas histórias para contar, assim, para contar em tese, que a minha vida não daria para contar essas histórias. Porque, assim, todos os dias alguma coisa vem e se inscreve no meu corpo. Eu tenho certeza, vou morrer frustradíssimo, porque, assim, a quantidade de coisa que eu gostaria de poder compartilhar com outras pessoas, de coisas que me contaram, ou coisas que me sensibilizaram, eu não vou ter condições de fazer isso. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, não é uma coisa burocrática. Pode parecer burocrática, não é burocrática. E é uma coisa extremamente... de escuta mesmo. Assim, quem escuta... Eu acho que, no fundo, o nosso trabalho, eu acho que o nosso trabalho é o mesmo, só que chamam de historiador, eles me chamam de escritor, mas é a mesmíssima coisa. Entendeu? Nós estamos, assim, abertos a ouvir histórias, sabe? E, enfim, é isso. Dizendo um poema do Francisco Alvim, de Araxá, quer ver, escuta. Chico Alvim. Grande poeta. O que vocês fariam, então, para uma leitura para o mundo melhor? Leitura para o mundo melhor. 2 palavras. Nossa, hein? Rapidinho. A leitura para o mundo melhor é a leitura do outro. As pessoas não olham na cara das pessoas. Acho que você lê, você transforma o mundo melhor quando você consegue ler as outras pessoas, você consegue compactuar, ver as outras pessoas. Eu acho que é isso um pouco, né? A leitura para o mundo melhor é respeitar o outro, respeitar as diferenças, as diversidades, né? É isso.